No cenário geopolítico, a questão do reconhecimento internacional de países sempre está cercada de controvérsias, discussões e conflitos. Diversos territórios têm dificuldade em obter o reconhecimento universal por conta de disputas históricas, políticas e diplomáticas. Em algumas regiões, tensões sobre soberania perduram há décadas, enquanto outras enfrentam reivindicações de legitimidade e independência. No vídeo de hoje, então, vamos te apresentar 3 desses casos. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse é o canal Espalhável. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. Se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje eu tô aqui com o Digo Black. E aí, Digo? E aí, tudo certo? papi, tudo certo, graças a Deus. Tranquilo, a gente gravando já o nosso terceiro vídeo do dia, né? Aqui na bala. Voltando a produzir depois de um tempinho que a gente ficou fora, pra galera ver que a gente vai manter, né? Agora... Isso aí. Então qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo? A média de like eu já quero 540 likes. 540 likes, então a gente conta com você se bater essa meta, que ajuda bastante a gente, e bora pro vídeo. Bom, na terceira posição a gente vai começar falando sobre Taiwan. O Taiwan, que é um país que não é reconhecido como um país independente pela maioria dos países, apesar de ter relações não oficiais com muitos também. Bom, oficialmente, né, o nome oficial do Taiwan é República da China, e o motivo de ela não ser reconhecida pela maioria tem a ver com a China continental, a República Popular da China, que é a China que a gente conhece realmente como China, né? Vamos entender esse contexto. Bom, depois da Guerra Civil Chinesa, que terminou lá em 1949, o Partido Comunista Chinês assumiu o controle da China continental e estabeleceu a República Popular da China, a RPC. Já o governo da República da China, o ROC, na época se refugiou na ilha de Taiwan. A partir disso, então, os dois lados começaram a reivindicar seu governo legítimo da China, e no início, inclusive, muitos dos países reconheceram a República da China, que hoje no caso é Taiwan, como o governo legítimo da China. Acontece que nas décadas seguintes, muita coisa foi mudando e muitos países então mudaram o reconhecimento diplomático da ROC para a RPC, que é como a gente conhece hoje, a China, né? Então isso foi muito impulsionado ali, principalmente pela política de Uma China, que é o nome da campanha que eles usaram ali, né? Promovida pela RPC, que afirma que só existe uma China e que Taiwan faz parte dela. Então eles consideram que Taiwan é dela, né? Então Taiwan não é um país independente autônomo, que para eles é tudo a mesma coisa, e eles têm uma sensação de soberania em relação ao Taiwan. Em 1971, inclusive, a cadeira da China na ONU foi transferida da ROC para a RPC, reconhecendo a RPC como o único representante legítimo da China na ONU. Bom, e é importante a gente destacar também que existe uma pressão muito forte da RPC que faz com que os países reconheçam oficialmente apenas ela. A RPC, por exemplo, insiste que os países que queiram ter relações diplomáticas com ela reconheçam apenas ela, e claro que por questões financeiras, econômicas, isso faz sentido para os países, né? Porque elas sentem que a China tem um poder econômico e político que pode ajudar eles de alguma forma, então eles se sentem de certa forma persuadidos a aceitar o que a RPC pede. Por isso, então, apenas 13 países reconhecem oficialmente Taiwan como a República da China, incluindo o Paraguai, a Guatemala e o Haiti. Mas vale a gente destacar também que muitos outros países mantêm relações não oficiais com Taiwan, então não é como se ele fosse totalmente ignorado, como se ele não existisse, né? Eles não têm aquele reconhecimento oficial, mas em vez, por exemplo, dos países terem embaixadas formais, como tem nos países que eles reconhecem, esses países criam uma espécie de escritório de representação ou de comércio que permite ter uma interação com Taiwan, mas sem que eles façam um reconhecimento oficial. E um desses países, inclusive, é os Estados Unidos, é um país que é muito importante em todo o cenário geopolítico. Os Estados Unidos acreditam que não podem deixar Taiwan à mercê do governo chinês, apesar de não reconhecer Taiwan oficialmente, eles têm essa visão sobre Taiwan, né? Até porque os Estados Unidos vê o governo chinês com muita desconfiança. Existe uma rivalidade há muito tempo, hoje inclusive tem toda a discussão sobre a China tá superando os Estados Unidos ou caminhando para isso em vários aspectos, né? Então tem todo esse jogo geopolítico e eles veem o governo chinês com desconfiança, enquanto Taiwan compartilha de vários valores apoiados pelos norte-americanos. E até se Taiwan quiser entrar numa batalha, né, numa guerra com a China, ela vai precisar de um apoiador. E quem vai ser? Os Estados Unidos, com lógico. certeza, né? Inclusive, em 2022, a então presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, fez uma visita ao Taiwan e disse que os Estados Unidos nunca vão desistir dos compromissos firmados com Taiwan. Então é bem isso que o Digo falou, né? Eles realmente se posicionam como um país que, quando o Taiwan precisar, vai estar por ali, né? E até mesmo nessa época que a Nancy foi pra lá, deu até BO, né? Que acho que o Xi Jinping, acho que foi o Xi Jinping que falou sobre a Nancy ter ido até Taiwan e ter meio deu toda uma polêmica grande. Polêmica. Eu lembro disso aí, que eles até, acho que botaram navios da China perto da exercícios militares, esse tipo de coisa, que são usados meio que pra dar uma ameaçada ali, né? Então realmente aconteceu isso. E recentemente, em maio de 2024, né, no ano passado, parlamentares dos Estados Unidos fizeram outra visita a Taiwan para reforçar esse apoio. Na segunda posição, a gente fala sobre a Palestina. A questão do reconhecimento da Palestina é bem complexa e envolve muitos fatores. A Palestina declarou independência em 1988
1948 e é reconhecida por um grande número de países, mas não todos. Bom, pra gente entender o contexto, depois da Primeira Guerra Mundial, a área que hoje compreende Israel e Palestina, que inclusive estão em guerra nesse momento, né, foi colocada sob mandato britânico. E em 1947, então depois de um tempo já, a ONU propôs um plano que criaria estados judeus e árabes separados, mas esse plano foi rejeitado pelos estados árabes. Em 1948, então, Israel declarou independência, levando a conflitos e guerras com países árabes. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, áreas reivindicadas pelos palestinos para um futuro Estado palestino. Então eram lugares que a Palestina queria ter para o seu futuro Estado, né? Então Israel ocupou esses lugares. Bom, a independência do Estado da Palestina foi declarada em 1988 pela Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e essa declaração foi reconhecida de fato por vários países, mas acontece que ela não é reconhecida como país pelas Nações Unidas, mas sim como um Estado observador não membro desde o final de 2012. Isso é muito doido, é tipo uma pessoa que pode participar da reunião, mas não pode opinar. É, meio que pode ver aí... Pode ficar junto com nós, tu é do nosso grupo, mas assim, também não né? vai querer que a gente leve muito a sério, né? Não vai falar nada. Então, até nesse sentido, depois de 2012, ela conseguiu ganhar um pouco mais de força e de relevância, porque antes disso ela era considerada apenas uma entidade observadora, que é justamente isso que a gente falou, né? Só observando, sem poder influenciar em nada, e depois conseguiu ganhar um pouco mais de participação nos debates, um pouco mais de influência, né? É claro que não mudou tudo de uma hora para outra, mas ela ganhou um pouco mais de força. Mesmo assim, então, mesmo com ela conseguindo crescer, né? Para as Nações Unidas, ela não é um país, e isso se dá por vários fatores, incluindo a falta de apoio internacional, principalmente de potências como os Estados Unidos. Hoje, então, a Palestina é reconhecida por 145 países dos 193 considerados Estados-membros da ONU. Recentemente, inclusive, Espanha, Irlanda e Noruega oficializaram esse reconhecimento. E na primeira posição, para fechar esse vídeo, a gente fala sobre a Coreia do Norte, que é um país que é reconhecido por muitos países, mas não todos. Vamos entender o contexto também. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana foi dividida em duas zonas de ocupação. A norte, sob a influência da União Soviética, e a do sul, sob a influência dos Estados Unidos. Em 1948, então, duas entidades políticas foram estabelecidas: a República Popular Democrática da Coreia, a Coreia do Norte, no norte, e a República da Coreia, a Coreia do Sul, no sul. Em 1950, então, começou a famosa Guerra da Coreia, quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, e esse conflito acabou resultando em um armistício em 1953, mas nunca foi assinado um tratado de paz oficial, deixando as duas Coreias em um estado de guerra meio que para sempre. Então, até hoje, a gente vê, inclusive, muitos treinamentos ataques, e meio que no oceano, um clima assim de ameaça, né, entre elas, né? Então elas basicamente continuam em guerra, é claro que não de forma direta, né, não é uma guerra como a gente vê exército contra exército, mas tem meio que uma guerra fria ali, né, uma guerra de interesses, esse tipo de coisa até hoje, né? Inclusive, falando em Guerra Fria, durante a Guerra Fria oficial, que a gente conhece, né, muitos países ocidentais alinhados com os Estados Unidos não reconheceram a Coreia do Norte por conta do alinhamento do país com a União Soviética e com a China comunista. E esse alinhamento ideológico, inclusive, influencia o reconhecimento, ou então não reconhecimento, até os dias de hoje. E essa tensão militar envolvendo as Coreias também influencia na relutância de alguns países em reconhecer a Coreia do Norte. Por exemplo, como o Diego falou, a Coreia do Norte faz muitos testes nucleares e testes de mísseis balísticos, o que preocupa a comunidade internacional. E é tipo assim, já que vocês não ligam pra mim, eu vou brincar aqui, até vocês ligarem. Já que não querem me reconhecer, eu vou ficar... Olha o que eu posso fazer aqui com vocês. E que isso. Então, a Coreia do Norte também é criticada, né, claro, por violações dos direitos humanos e também por ser uma autocracia sob a dinastia Kim, né, agora tem lá o Kim Jong-un, mas por muito tempo já é a família dele, né, isso influencia também no não reconhecimento, e alguns países então optam por reconhecer apenas a Coreia do Sul como o governo legítimo de toda a Península Coreana. A Coreia do Norte é reconhecida por 163 dos 193 Estados-membros da ONU, e dentre os países que não reconhecem estão alguns países bem conhecidos, né, como por exemplo os Estados Unidos, Japão e a Coreia do Sul, é claro. Mas apesar dessas tensões, né, de todas essas questões, a Coreia do Norte mantém relações diplomáticas ainda com muitos países, como a própria China, que é o seu principal aliado e parceiro econômico, e a Rússia também, embora a relação seja menos próxima do que era na era soviética. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou. Se você gostou, é claro, deixa o like aí que apoia bastante a gente, e comenta aqui também outros temas que a gente pode trazer aqui no canal. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda, tamo junto, até a próxima.